Às margens de um rio que parecia um milagre no meio do deserto, floresceu uma das maiores civilizações da humanidade. Por mais de 3.000 anos, o Egito Antigo ergueu templos, escreveu sua história em pedra, cultuou deuses misteriosos e transformou seus reis em divindades. Seus monumentos desafiam o tempo, suas lendas atravessam gerações e seus mistérios ainda hoje despertam fascínio. Prepare-se, porque agora você vai conhecer a história completa do Egito Antigo. Desenvolvimento. O berço da civilização. Muito antes das pirâmides, o Egito era apenas uma terra de aldeias simples, povoadas por caçadores e agricultores. A cada ano, o Nilo transbordava, inundando as margens com um solo fértil que transformava o deserto em campos de trigo, cevada e linho. Esse ciclo natural deu ao povo egípcio algo que poucos tinham na antiguidade: segurança alimentar. Foi nesse ambiente que nasceram as primeiras comunidades organizadas, como Fayum e Merindi. Elas cresceram, trocaram produtos, criaram líderes e pouco a pouco começaram a se unir em reinos maiores. No início, o Egito estava dividido em dois: o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, próximo ao delta do Nilo. Essa divisão seria fundamental para os séculos seguintes. A unificação e o primeiro faraó. Por volta de 3.150 a.C., um líder do Alto Egito chamado Narmer, também conhecido como Menés, decidiu mudar o destino do povo. Ele conquistou o Baixo Egito e unificou as duas terras sob uma única coroa. Essa união não foi apenas militar, ela deu origem à ideia do faraó, um rei considerado representante dos deuses na terra. Com Narmer, nascia a primeira dinastia e a base política e religiosa que sustentaria o Egito por séculos. Foi também nesse período que surgiu a escrita hieroglífica, permitindo registrar leis, rituais e até poesias em pedra e papiro. O Egito começava a deixar sua marca na história. O Reino Antigo, a Era das Pirâmides. Cerca de 500 anos após a unificação, o Egito entrou em um dos períodos mais fascinantes, o Reino Antigo. Era um tempo de centralização absoluta. O faraó era visto como um deus vivo, responsável pela ordem cósmica, chamada de Ma'at. O faraó Djoser inaugurou uma nova era arquitetônica ao construir a primeira pirâmide de pedra, a pirâmide escalonada de Saqqara, projetada pelo arquiteto e sacerdote Imhotep, que mais tarde seria até venerado como uma divindade. Mas a consagração definitiva veio na quarta dinastia. O faraó Senefru construiu 3 pirâmides, testando técnicas e deixando um legado de inovação. Seu filho, Khepsos, ou Quéops, ergueu a grande pirâmide de Gizé, uma obra tão colossal que até hoje é considerada um dos maiores feitos de engenharia da humanidade. E não parou por aí. Khephren e Miquerinos completaram o complexo de Gizé, acompanhado pela enigmática esfinge, com seu olhar imortalizado na areia. Essas construções não eram apenas túmulos, eram símbolos da ordem, da eternidade e do poder divino dos faraós. Mas com o tempo, porém, a máquina estatal ficou pesada demais. Secas, fomes e disputas internas enfraqueceram os reis e governadores locais passaram a desafiar o poder central. Assim começou o chamado primeiro período intermediário, uma fase de fragmentação e instabilidade. Mas a história do Egito sempre foi marcada por renascimentos. O Médio Império, a restauração da glória. Do caos surgiu o faraó Mentuhotep II, que reunificou o Egito e inaugurou o Médio Império. Foi um período de estabilidade e crescimento em que a arte, a literatura e a engenharia floresceram novamente. O Egito expandiu suas fronteiras até a Núbia, garantindo ouro, marfim e pedras preciosas. Também fortaleceu o comércio com o Oriente Médio, trazendo novas ideias e riquezas. Mas essa prosperidade chamou a atenção de estrangeiros. Por volta de 1650 a.C., um povo vindo da Ásia, os Hicsos, invadiu o norte do Egito. Eles tinham uma tecnologia que os egípcios não conheciam,
cavalos e carros de guerra. E por mais de um século governaram o delta do Nilo. Então surgiu o faraó Harmocé I, de Tebas. Ele expulsou os Hicsos, reunificou o país e deu início ao período mais glorioso da história egípcia, o Novo Império. Nesse tempo, o Egito se transformou em um verdadeiro império militar. Faraós como Thutmose III conquistaram territórios até a Síria e colocaram o Egito no centro do mundo antigo. Mas nem tudo foi guerra. A rainha faraó Hatshepsut preferiu expandir o comércio e ergueu templos magníficos, como o de Deir Bahari, que até hoje impressiona pela grandiosidade. No século XIV, um faraó chamado Akhenaton tentou mudar tudo. Ele aboliu os antigos deuses e declarou o culto exclusivo a Aton, o disco solar. Foi uma revolução religiosa sem precedentes. Mas após sua morte, o povo rejeitou sua reforma e o jovem faraó Tutancâmon restaurou o culto tradicional. Tutancâmon morreu cedo e governou pouco, mas sua tumba, descoberta intacta em 1922, fez dele o faraó mais famoso da história. No século seguinte, o trono foi ocupado por Ramsés II, o Grande. Ele governou por mais de 60 anos, assinou o primeiro tratado de paz conhecido com os hititas e construiu templos colossais como Abu Simbel, que até hoje impressiona pela grandiosidade. Com o passar dos séculos, a glória do Egito começou a se apagar. Guerras internas, invasões estrangeiras e a perda de poder econômico abriram as portas para domínios sucessivos. Primeiro assírios, depois persas e, por fim, os gregos de Alexandre o Grande. No período helenístico, governado pela dinastia Ptolomaica, surgiu uma das figuras mais marcantes, Cleópatra VII. Inteligente e carismática, ela tentou restaurar a independência egípcia, mas acabou derrotada por Roma. Com sua morte em 30 a.C., o Egito deixou de ser um reino e se tornou uma província romana. Conclusão: do humilde agricultor que dependia das cheias do Nilo, até os faraós que construíram monumentos imortais, o Egito antigo foi uma civilização que transformou o deserto em eternidade. Seus templos ainda se erguem, seus pirâmides desafiam o tempo e suas lendas continuam vivas na imaginação de todos nós. O Egito não foi apenas um império, foi uma herança para a humanidade. E por isso, mesmo após milhares de anos, o Egito continua sendo eterno.